Com os olhos fechados, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Nesta manhã, Deus, de domingo, nós queremos ouvir a Sua voz. Meu Deus, uma semana para nós cristãos muito importante, Deus, onde nós comemoramos o Natal. E nós precisamos, não só precisamos, como também desejamos. A verdade, Deus, é que nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que o Senhor encontre lugar no nosso coração, que o Senhor possa achar espaço na nossa vida, para nascer dentro de nós com os Teus planos, projetos e propósitos, como temos tanto aprendido aqui nesse lugar. E que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar corações, quebrando, meu Pai, muralhas, fazendo cair, Deus, toda resistência, todo impedimento, toda a resistência do inferno, fazendo-nos compreender, Deus, a Tua vontade, a Tua palavra, alcançando corações e transformando vidas e famílias inteiras, tudo isso para a glória do Teu nome. Nos colocamos em Tuas mãos, desejosos de ouvir novamente a Tua voz nesse lugar. Diga: Senhor Jesus, trata comigo, Senhor, através da Tua palavra, alcança o meu coração, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus novamente, que Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre batalha espiritual, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com você, antes de nós entrarmos na mensagem de hoje. Eu lembro que no ano passado, e eu me lembro exatamente da mensagem que eu dei no domingo, que caiu na semana do Natal, né? Sobre a importância do Natal, e eu falei um pouquinho, gostaria de lembrá-los sobre isso. Não é a mensagem de hoje, obviamente, mas pode ser uma mensagem que faça diferença no seu coração. Nós entendemos o ano passado, irmãos, nessa mesma época, que nós precisamos dar lugar no nosso coração para os planos de Deus nascerem em nós. Nós entendemos que Jesus Cristo foi e continua sendo o maior plano que o Pai teve para a humanidade. O nome do maior projeto que Deus já teve para esse planeta: Jesus de Nazaré. Vou repetir, é o nome do maior projeto, o nome do maior plano que Deus já teve para a humanidade: Jesus de Nazaré. Amém, pessoal? Esse foi o maior plano que Deus já teve para a humanidade. A humanidade estava perdida. Quando eu digo a humanidade, parece que é tanta gente menos nós, né? Então é melhor falar assim, para ficar mais pessoal: estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, completamente separados de Deus. E o Senhor então criou um plano, teve uma ideia enorme, maravilhosa, de enviar a sua própria palavra, que se fez carne e habitou entre nós, e a palavra foi crucificada, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou, e glória a Deus por isso, venceu a morte, venceu o inferno, e hoje nós temos livre acesso a Deus. Assim o Senhor, o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós não conseguimos ter acesso ao Pai no Antigo Testamento, isso era impossível. Um animal era inocente, tinha que ser levado até o altar, e tinha que ser sacrificado, e por intermédio daquele sangue inocente de um animal, um sacerdote falava com Deus, um negócio absurdo. Então, o grande plano de Deus foi: eu quero construir uma ponte que traga novamente a humanidade a mim, e todo aquele que passa por Jesus. Tanto é que nós oramos hoje, mais ou menos assim: Pai, eu entro na Tua presença em nome de Jesus, não é assim? Quando nós vamos no nome de Cristo, nós atravessamos a ponte, e Jesus Cristo de Nazaré, e temos novamente acesso a Deus, acesso ao Pai. Glória a Deus por isso. Sem sombra de dúvida, repito, o maior plano que Deus já teve para a humanidade foi Jesus de Nazaré. Amém? E nós vimos ainda na semana passada, obviamente guardadas as proporções, e Deus tem também planos para cada um de nós. Você crê nisso? Que Deus tem plano para a sua vida? A Bíblia chega a dizer que por maior que sejam os teus pensamentos, ou os meus, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos ainda. Os projetos de Deus para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, são enormes, são altos, são grandes. Eu me alegro em relação aos projetos que Deus tem para a minha vida. Eu me alegro em saber que por mais alto que você pense,
Deus pensa mais alto ainda. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente fala de plano de Deus nascer, lógico, a gente entende Jesus Cristo nasceu. E Jesus nasceu numa manjedoura. E por que Jesus nasceu numa estalagem? Nós lemos ainda, estou contando para você o que a gente viu ano passado, Jesus nasceu numa hospedaria, numa estalagem, porque não tinha lugar para ele no hotel, na hospedaria. Os hotéis estavam todos cheios, estavam todos ocupados. E não foi achado lugar no hotel, vamos dizer assim, na hospedaria, para que o plano de Deus nascesse ali. Você está acompanhando o que eu estou falando? Então, Jesus nasceu numa manjedoura. Da mesma sorte, existem planos de Deus, projetos de Deus, que precisam continuar nascendo, guardadas as proporções, obviamente. Mas existem planos de Deus para a sua vida que precisam ser gerados em você. Mas para esse plano ser gerado, para esse plano dar à luz, esse plano precisa encontrar lugar em você para nascer em você. O que acontece é que às vezes nós estamos tão ocupados, as hospedarias de hoje estão tão ocupadas, tão cheias, que o Senhor já não consegue encontrar lugar em nós para nascer. E os projetos de Deus acabam passando de nós. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não podem ser impedidos. Se o Senhor não encontrar lugar para um projeto nascer em mim, esse projeto vai nascer. Deus vai usar outra pessoa. Deus vai encontrar outros corações onde Ele ache espaço, onde Ele encontre vaga. E às vezes são corações simples, porque o Senhor não espera, Ele não faz questão de nascer no hotel 5 estrelas. Deus pode usar e continua usando estalagens, manjedouras, pessoas que podem não ter lá uma tremenda formação, mas tem um tremendo coração, tem uma tremenda fé, um coração aberto para os projetos de Deus, e pessoas que estão dizendo: Senhor, acha em mim lugar para nascer, acha na minha vida lugar para o Senhor fazer morada. A minha oração, antes de entrar na mensagem de hoje, é que o Senhor, nesse ano, continue encontrando espaço no seu coração, que você não esteja tão ocupado, ainda mais nessa terra que é um perigo para você viver ocupado, tão ocupado, a ponto de você não ter, o Senhor não encontrar vaga em você, para fazer com que um projeto lindo e maravilhoso de Deus para a sua vida, nasça na sua vida. Amém? Que o Senhor encontre lugar para nascer em você. Diga glória a Deus. Bem, mas eu tenho uma palavra hoje para você, uma palavra que eu acredito é oportuna, uma coisa que eu tenho no meu coração, para mim é muito importante. Eu sei que eu estou tratando com pessoas que são eternas, eu já disse isso e repito: você, não pastor, não sou eterno não, você na verdade é um espírito que mora hoje no corpo, é verdade, o corpo um dia vai embora, mas espírito, ou você vai morar eternamente com Deus, ou distante de Deus. Então, a verdade é que nós somos eternos, eu não posso, eu tenho um compromisso com Deus, e peço a sua ajuda em relação a isso. Toda vez que você estiver vindo à igreja, ore ao Senhor, clame a Ele, peça a Deus que lhe dirija os passos, que confirme mensagens no seu coração, amém? Que possa tratar com você de uma maneira especial, porque é muito importante que o Senhor Deus encontre em nós espaço. E eu tenho aprendido, já disse isso uma vez aqui também, que o segredo da palavra, se é que eu posso dizer assim, é não trazer, olha, eu preciso de caçar uma coisa grande, nova, que ninguém nunca ouviu. Não. A palavra precisa ser oportuna. Amém? Palavra boa de Deus é palavra oportuna. O que é isso? É aquela que você escuta quando você está precisando escutar. Pode ser um Deus está com você, pode ser um Deus é com você, pode ser um cuidado, mas é bem na hora que você precisava ouvir, e aquilo entra no coração, você diz: Deus do céu, essa é a resposta para a minha vida, isso é palavra para a minha vida. Então a minha oração não é, eu não tenho a pretensão de trazer uma grande novidade para você, mas eu tenho orado a Deus, eu peço a Deus sempre,
que faça com que as mensagens que você escute na igreja sejam mensagens oportunas. O que é isso? Que você escute exatamente, não necessariamente o que você queria ouvir, mas necessariamente o que você precisava ouvir. É um compromisso que nós temos assumido com Deus em oração. Amém? Então tem uma palavra que eu quero compartilhar com você, que para mim é muito importante, eu acredito que vai abençoar a sua vida também. Mas antes quero fazer aqui uma introdução. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, daqui a pouco eu dou o assunto. Josué capítulo 1, verso 7, que nós precisamos ter um cuidado para experimentar de um evangelho equilibrado, que eu chamo de evangelho completo. Eu tenho no meu coração, eu sou suspeito de falar que eu sou pastor da Igreja da Graça, eu amo a minha igreja, amém? Eu vou falar de novo, aí você fala um amém assim, pá, né? Amém, gente? Amém. Então eu amo a minha igreja, eu nasci, sinto muito completo, e tenho sempre o cuidado, como pregador do Evangelho, e oro para que os meus colegas tenham esse cuidado também, de trazer para você sempre uma palavra equilibrada. Eu creio sim em um Deus que proporciona vitória, eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que prospera, eu creio num Deus que liberta, eu creio sim, eu fico muito triste quando eu escuto, principalmente pregador dizendo, não, Deus não cura mais, meu coração corta, não, esse negócio de demônio não existe, eu fico, meu Deus do céu, porque isso é um evangelho desequilibrado. Da mesma sorte, existem aqueles que, é só vitória, e acabam não te preparando para o dia, eu vou chamar de o dia mau, que a Bíblia chama de dia mau. A Bíblia diz em Efésios que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos suportar o dia mau. E se você nunca escuta falar na igreja do dia mau, quando o dia mau aparece, prazer, sou o dia mau, você vai dizer, mentira, você não existe. Você vai tratar o dia mau como se ele fosse um bicho-papão, uma lenda. Mas o dia mau existe, ele é real, e é bem possível que você já tenha passado por uma fase difícil na sua vida, mesmo sendo crente, ou você esteja enfrentando uma fase agora complicada, e se você não estiver preparado para isso, você começa a questionar Deus, meu Deus, eu tenho alguma coisa errada na minha fé? Será que eu não estou crendo direito? Será que eu não me converti de verdade? Meu Deus, onde é que eu estou errando? Porque normalmente quando nós enfrentamos lutas, essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz. Onde foi que eu errei? E às vezes, irmãos, não tem erro. Eu disse às vezes tem, e às vezes não. Pastor, explique isso melhor. Sim, a Bíblia nos traz uma diferença entre maldição e aflição. A Bíblia diz em Provérbios que a maldição sem causa não vem, não encontra pouso. Então, para a maldição te alcançar, você tem que dar motivo. Então, para a maldição alcançar uma pessoa, tem que ter causa, motivo. Aflição, não. Já na aflição, Jesus disse, no mundo tereis aflição e aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você conhece. Interessante, né? O recado que Jesus dá, ele diz, olha, vai ter aflição. Como é que eu faço? O que eu faço então? Alegria, meu irmão. Animado, para cima dele, acorda, bota para quebrar, feliz, já liga o som e vamos lá. Porque não adianta você ficar reclamando. O problema é quando você enfrenta uma aflição e acha que é maldição e começa a querer encontrar motivo para estar enfrentando um tempo de adversidade como você está enfrentando. Aí, como alguns dizem, começa a tentar procurar chifre na cabeça do tal do cavalo. Você não vai achar. E aí você vira uma presa fácil na mão do inimigo. Eu tenho assistido isso, pessoas que começam a se submeter à regressão. Não, porque quando você era pequenininho, você falou um gugu dadá esquisito. E na hora que você falou aquele gugu, o inimigo, aí você fica com coisa, não existe. A minha Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo para mim é tudo. Tudo se fez novo. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, e a Bíblia diz que me tornei uma nova criatura, eu não me tornei uma nova criatura com maldições velhas. O que é isso?
Eu me tornei em todas as áreas uma nova criatura. Agora, se você traz, se você busca, se você crê que coisas do passado vão, e aí você então precisa de fato de uma ajuda, de um esclarecimento, a fim de que isso seja quebrado em nome de Jesus. O pastor está dizendo que maldição, então, por exemplo, hereditária não existe? Depende da sua pergunta. Tem duas respostas para ela. Você nasceu de novo? Entregou conversão de verdade? Acabou a maldição da sua vida. Não, papai tinha você, acabou em você, acabou. Ah, pastor, então, estou sim, meia boca ainda, né? Domingo eu sou de Jesus, pastor. Então você tem que fazer uma quebra, sim, precisando de oração, de libertação, sim, porque isso existe, isso é inegável. Mas, entendida essa diferença, hoje eu tenho uma missão, que eu estou pedindo ajuda aqui ao Espírito Santo, para te entregar uma palavra equilibrada. E gostaria de, nessa mensagem de hoje, tentar, com a graça de Deus, o Espírito Santo, preparar você para o embate, para a guerra, para a batalha. Eu sei, é uma semana de alegria, é uma semana de conquista, e ontem eu tive o meu conflito com o próprio Deus. Eu queria trazer para você uma mensagem: olha, o nosso Senhor Salvador nasceu, Ele vive, aleluia, glória a Deus, e a gente canta e faz uma coisa bonita aqui em Natal, mas não deu. Preciso conversar com você e trazer para você algo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração. Amém? Primeira coisa, lá em Josué 1,7, o Senhor Deus disse a Josué, depois que Moisés partiu: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aí ele diz, olha o detalhe, dela, da lei, para nós hoje, palavra, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Do que o Senhor está falando? Ele está dizendo, seja equilibrado na palavra. Cuidado com o extremismo, seja ele para a direita ou para a esquerda. Porque se eu posso falar de pessoas que não creem em nada no mundo espiritual, eu também tenho o dever de alertar você, pessoas que espiritualizam coisas que não são espirituais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma vez eu até brinquei com vocês aqui, que eu atendi uma irmã no Brasil, e ela entrou em casa, na hora que ela bateu a mão no interruptor, né, que liga a luz, ela bateu a mão, a luz acendeu e queimou, e ela foi pedir oração. Sério, irmão, você fica abismado com as coisas que a gente tem que ouvir. E ela disse, pastor, um negócio esquisito, pastor. O que foi, irmã? Liguei a luz se acendeu, e ela apagou, pastor. E eu fui ligar, queimou, pastor. O que eu faço? Eu falei, bom, você compra uma, outra, você tira essa, você troca ela, bate a mão no interruptor e vê se vai dar certo. E vai dar certo. Eu entendo que existem coisas que são espirituais, irmãos. E nós não podemos levar o que é normal, natural para o espiritual. E nós também não devemos levar o que é espiritual para o normal. Enfim, nós precisamos servir a Deus de uma forma equilibrada. Existe um demônio, desculpa, estou falando aqui com todo temor a Deus, do fanatismo. Existe sim. Pessoas que se convertem e ficam totalmente tão desequilibradas que ficam insuportáveis. E a família não atura. Gente que, Deus me livre de ficar igual a você. Se a igreja sua fizer uma lavagem na mente, você, e em contrapartida, tem outros que são muito razão. Eu não sei, para aquele negócio de repreender, está amarrado, quer dizer, ele também já é desequilibrado. Nós precisamos encontrar na Bíblia um ponto de equilíbrio, não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso evangelho tem que ser um evangelho verdadeiro, e o evangelho verdadeiro não é um evangelho de aparência. Concorda comigo, irmãos? O evangelho verdadeiro não é aquele que a gente levanta a mão só domingo e todo mundo, hoje é um novo dia, todo mundo... E parece, mas não é. E nem tudo o que parece é. A Bíblia diz em 1 Samuel 16 sobre a escolha de um novo rei. O rei da época ainda era Saul. E Deus usa Samuel, que era o sacerdote da época. Ainda é uma introdução, por isso que eu estou contando mais rápido para você. E Samuel tinha uma missão difícil como sacerdote,
eu penso no lugar de Samuel. Difícil a missão. A missão era ungir um novo rei. Deus até deu uma direção, a direção que o novo rei seria um dos filhos de Jessé, um homem chamado Jessé. O problema é que Jessé não tinha só um, Jessé tinha, além de Davi, outros 7, e Davi era o mais novo. A gente lendo a Bíblia, a gente já conhece a história, a gente sabe que quem foi o próximo rei, quem Deus escolheu, era Davi, mas Deus não tinha dado o nome para o sacerdote, Deus só disse que era para ungir um dos filhos. Quando Samuel chega na casa do Jessé, Samuel diz, junta aí os filhos, e Deus tem separado um dos teus filhos para ser o novo rei de Israel. E é óbvio que o Jessé, o pai, ele vai por aquilo que parecia ser, aquilo que aparentemente seria o mais evidente. Então ele começa a apresentar os filhos que ele tinha, do mais velho ao mais novo. E o mais velho se chamava Eliabe. E uma coisa interessante acontece quando Eliabe aparece. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Quando Samuel viu a Eliabe, disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. É ele. Olha só o jeitão dele. Que presença, que porte. Que cidadão que vai ficar bacana com uma coroa na cabeça. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Isso é uma ordem de Deus para nós nos nossos dias. Cuidado, as aparências enganam. Ô pastor, fechei um negócio, entramos num negoção, e olha, vamos arrebentar. Que negócio que é esse? Não, parceria, com quem? Não, fulano vai na igreja também, o que tem? Não, ele vai na igreja, o que tem, irmão? O diabo também. Eu sei que você fica meio assustado com essas coisas, mas vou repetir, porque eu estou te falando a verdade. O lugar onde o diabo a mais tenta se infiltrar é dentro da igreja. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz: cres tu em Deus, faze bem, até os demônios creem, estremecem. E não é assim, fulano vai, ou fulano tem um título, ou fulano tem... Não, peraí, vamos ver, nós conhecemos uma árvore. Como é que é mesmo que Jesus ensinou? Pelos frutos. Então ele olha a aparência do Eliabe e Samuel, estou falando de um homem de Deus, hein? Ele é tentado a agir, motivado por aquilo que parecia ser. Ele olha e diz: mas é lógico, é certo que é ele. Olha lá ele, ó, que jeito lindo, que bacana, é ele. Deus disse: não atentes para a sua aparência. Cuidado, Samuel, cuidado com as aparências, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Essa frase é forte, ela é pouco tratada. Nós não vamos estudar ela hoje ainda, mas é uma frase que eu gostaria que você guardasse no coração. Olha o que Deus diz: não é esse eu tenho rejeitado. Eu não sei o que Deus rejeitou em Eliabe, mas uma coisa é certa: ele tinha tudo para ser. Samuel não conseguiu identificar, olhando assim para ele, algo que o reprovasse, mas Deus, olhando para ele, disse: esse não. Há algo nele, e não era do lado de fora, irmãos, era do lado de dentro. Há algo nele que deixa inviável a unção sobre a vida dele. Há algo dentro dele que faz com que eu lhe diga: não derrame óleo sobre este não, este eu tenho rejeitado. E o texto continua dizendo: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Repita comigo: Deus não vê aparência, Deus vê essência. De novo: Deus não vê aparência, Deus vê essência. Ainda sobre essa introdução,
falando sobre as aparências enganam, certa vez em Marcos 11, Jesus está caminhando com os discípulos e Jesus tem fome. E o texto sagrado diz que no dia seguinte, quando saíram, Jesus com fome, ele vendo de longe uma figueira. Conhece a história? De longe Jesus viu uma figueira que tinha folhas, que tinha aparência, que tinha tudo para ser, tudo para produzir. Tinha uma copa bonita. Então ele foi ver se nela acharia alguma coisa. O que é que Jesus queria encontrar? Obviamente, fruto. Não pense você que a sua aparência deixa Deus maravilhado. Ah, Deus olha do céu, olha como ele parece um crente. Não, mas não mesmo. O Senhor se aproxima da figueira e diz: bom, você parece ser. Vamos ver se você é mesmo. Amém, pessoal? Parece que você é. Mas a gente vai perceber mesmo quando a gente se aproxima, né? Quando a gente convive, a gente olha e diz: parece que você, eu vejo você de longe, de vez em quando no serviço, vejo que você lá na igreja chora, dá uns glória bonito, mas quando você convive, você começa a perceber se é o que parece ou não, ou se é tudo fachada. Então Jesus se aproxima, procurando um fruto, e foi ver se acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Até abro um parênteses aqui, porque por muitos anos eu tive dó da figueira. Eu confesso para vocês, eu defendi a figueira arduamente, já briguei com Jesus por causa da figueira. Até que o Senhor Deus me deu uma palavra sobre a importância de nós produzirmos em tempo e fora de tempo. Quando eu li isso na Bíblia, que nós precisamos produzir em tempo e fora de tempo, porque tem estações e estações na nossa vida, eu concordo com você. Nós não somos robôs, é verdade, nós somos de carne e osso, nós somos humanos, mas o Senhor Deus realmente espera que você produza em tempo e fora de tempo. Existem estações que é mais fácil produzir, é mais fácil render, é mais fácil abraçar, é mais fácil sorrir. Existem outras que são bem mais árduas, e é aí que você realmente é experimentado, sabe? Inclusive, estou desenhando a mensagem, o tema de hoje. Nós já vamos entrar lá. E tem tudo a ver com o que eu estou te dizendo. E é nesse tempo de dificuldade é que um cristão genuíno aparece. É na hora que não parece ser vantajoso ser crente. E aí você começa a separar quem está brincando de ser de Jesus e quem é de verdade de Jesus. Quem tem um compromisso, quem tem uma aliança com Deus, quem está fechado, decidido com o Senhor. Eles começam a se destacar. Em tempos de facilidade, não mesmo. Em tempos de muita dificuldade. A nossa fé, então, aflora. Tudo bem? Estou assustando você? Bom dia. Jesus chega, procura um fruto, não encontra. A única coisa que Jesus encontrou, diz o texto aqui, foi só folha. Aí a Bíblia explica, não era um tempo. Por isso que eu tive por muitos anos dó dela, até eu entender isso. Então Jesus disse à figueira: nunca mais ninguém vai comer de você. Você não quer produzir para mim, você não vai produzir para ninguém. Quando eu li esse texto, as pessoas leem o texto e pensam só numa figueira, né, irmãos? Eu não sei se você já entendeu, na altura do campeonato, a figueira tem nome. William, Maria, José, João, Joaquim. Você acha que o Senhor está preocupado com uma árvore? Você acha que a preocupação do texto é nos ensinar, se é verdade, na figueira tem que render a manga, né, a laranja. Está preocupado é comigo e com você, com a sua vida. Ele está dizendo, uma vida de aparência não vai resolver o seu problema e não me impressiona. O seu glória a Deus aveludado na igreja, a sua oração, sua canção bem alta, isso não me balança. Deus tem adoração perfeita no céu. Não é isso que balança o coração de Deus. Agora,
Se você leva uma vida de frutos, se você frutifica, se o Senhor encontra mais do que folhas em você, isso impressiona, isso deixa o Senhor feliz. Porque nisto, pois, é glorificado meu Pai que estais no céu, João capítulo 15, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tá, então, o meu alvo hoje aqui com vocês é preparar você para a guerra. Amém? Preparar você para o confronto. Preparar para você para o tempo em que de verdade a sua fé vai ser medida. De verdade a sua fé vai ser experimentada. É no tempo do confronto, é no tempo da guerra, é no tempo da batalha, é no tempo da adversidade. E é lógico que como pregador do evangelho eu tenho que preparar você para isso, e a sua fé vai sobressair. Os frutos serão achados e o Senhor será glorificado pela sua vida. Amém, gente? O evangelho completo e verdadeiro é aquele que te prepara das adversidades, ou para as adversidades da vida. O evangelho que não te prepara para a guerra não é evangelho, irmãos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 24:10, vamos juntos? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é Quando é que a tua força então é medida? No dia da angústia, no dia da adversidade. Se você se mostra fraco, se você se mostra, uma tradução diz, eu li um dia aqui na igreja, frouxo, está na Bíblia. Então, no dia da angústia, no dia da adversidade, a tua força ela é pequena. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, eu entendo que é no fogo que tudo se revela. Entende o que eu quero dizer com isso? Vamos ler na Bíblia? Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 3,13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Obviamente, eu entendo que esse é um texto usado para o fim dos tempos, escatologia, onde as pessoas explicam que aquilo que a gente fez, quando você chegar diante de Deus, vai ser provado. Se a sua obra foi feita para você aparecer, isso vai se perder. Mas se foi uma obra de coração, se você fez um negócio direito, fez para o Senhor mesmo de todo o seu coração, então vai ser provado. Então, se essa obra permanecer, você vai receber galardão no céu. Amém? Eu entendo tudo isso. Esse texto é muito usado para o final dos tempos, mas hoje eu quero um entendimento, com a sua permissão, um pouquinho diferente para ele, e que eu sinceramente não penso estar equivocado na interpretação. Olha aqui um minutinho para mim, se eu entender errado. Eu quero que você entenda o texto hoje dessa seguinte maneira: no fogo, todas as pessoas se revelam. Você entendeu o que eu acabei de falar ou não? No fogo, na adversidade, fica claro quem é quem. A aparência não suporta fogo, irmão. Você pega um casal, se uniram em matrimônio, e eles então prometem ser fiéis um ao outro, e eles dizem assim diante do altar, na alegria, como é que é mesmo, vocês lembram ou não? Tristeza, você conhece a história, né? E aí então, tudo vai bem enquanto tudo vai bem. Entendeu ou não? Mas no dia do fogo, e tem fogo, irmão? Olha aqui para mim. Eu estava atendendo um casal de jovens, irmão, vamos rir um pouquinho, momento de descontração gospel, tá? Eu estava atendendo um casal, jovens no Brasil, jovem, ele falou assim, pastor, que a gente quer casar. Eu falei, que bacana, irmãos, casar é uma benção. E ela falando para mim, e ele do lado, né? Novos, eu não perguntei a idade, mas bem novinhos. Eu falei, bacana, também essa questão de idade é muito relativa, né? Cada um. E você faz o quê? Perguntei para ele, não, pastor, faço nada não, estamos aí, em nome de Jesus, mora na casa do papai, mas vamos crescer, pastor, vai, e aí, como é que vai ser? Você vai viver do quê? Aí ela virou para mim e disse, pastor, eu amo tanto ele, que com ele eu moro até debaixo da ponte.
não aguentei. Assim, meu Deus, eu dou o quê? Uma semana? 2, talvez um mês? Não, pastor, vive mesmo, suporta. Ah, para, irmão. O fogo é fogo, irmão. Na hora que começa a faltar, você vê se a aliança é de verdade uma aliança. Peraí, eu não fechei com você só para viver um tempo bom, não. Perdi tudo. E agora? Estou com você, nós estamos juntos, nós vamos recuperar tudo. Em nome de Jesus, Deus vai nos levantar, Deus vai nos honrar. Aliança é aliança, meu irmão. Aliança é aliança. Não é, e quando é que uma aliança é provada? Quando está tudo bem? Mas não mesmo, irmão. Mas não mesmo. Você vê se ama mesmo quando a chama começa. Diria um colega, a chapa. E aí um disse assim, não, nós estamos fechados, nós somos de Deus, nós temos um compromisso, nós vamos manter, Deus vai nos ajudar, Deus vai guiar, Deus vai dirigir, em nome de Jesus, você permanece mantendo os seus compromissos, mesmo quando não lhe parece vantajoso. A obra, o fogo tudo revela. E assim na vida espiritual, sabe, irmãos, é muito triste ouvir de pessoas que se dizem cristão, pastor, eu não venho mais na igreja não, por quê? Eu sou de Deus, mas a minha vida não melhora. Meu vontade de falar assim, Jesus me leva. Quando eu escuto o negócio, me leva, Senhor. Porque é a mesma coisa de você estar dizendo para o Senhor, Senhor, olha, eu fiz uma aliança com o Senhor, e enquanto o Senhor era rico, e o Senhor estava me dando, né, um dinheiro legal, e agora o Senhor quebrou, o Senhor não está me abençoando mais, as coisas não estão dando certo, então o negócio é o seguinte, divórcio. Eu vou para macumba, eu vou fazer uma aliança com quem tem mais para me dar. O que é isso, irmão? Isso não é evangelho. Não é evangelho. E o fogo ainda continua mostrando de verdade como são os corações, irmãos. Por isso, a missão de hoje é preparar você para o fogo. Porque eu quero um dia subir para o céu, mais para frente, né? Mas a gente vai. E apresentar a Deus uma igreja. Imagina, eu gosto muito de uma canção que diz assim, parece até que estou vendo o céu se abrindo, é do J. Neto, e nas nuvens Jesus me chamando para com ele encontrar, já ouviu? Transformado eu ali subirei cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar, nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que ele pastoreou, e Jesus recebendo para ele também vai falar, contemple essa linda cidade que o Senhor... Falou para mim, isso, obrigado. Então quando eu ouço essa música, a ideia minha é assim, irmãos, olha para mim, o Senhor disse assim, a fila é grande, muita gente, lotado, tudo gente convertida, sangue bom, aí o Senhor assim, William Sodré, aqui, presente, pompa no beat, galera, e a festa se invadindo o céu, vai ser assim ou não vai? Imagina só, William Sodré, pompa, vamos embora gente, aí viu, amarrada, mas nós vamos invadir, irmãos. Mas para isso ser verdade, nós precisamos, pode desligar ele aí, nós precisamos estar preparados para o dia do fogo, do embate, do confronto. Porque se no dia do confronto, você não estiver firme, a sua força, a sua fé é pequena, é fraca, o seu evangelho é de mentira. Evangelho de verdade é aquele evangelho do passado, aquele onde soltavam os leões na arena, e a turma está ali, eu sou de Cristo, estou fechado com o Senhor, não vim para a igreja só para ficar rico, para comprar carro, para comprar casa, tudo isso eu creio Deus me dá, é acessório, é kit, faz parte de um pacote que a Bíblia chama de as demais coisas. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, mas em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Eu quero é Jesus, eu quero mudança de vida, eu quero para o céu,
Eu quero caminhar com Ele. E Ele tem muito para me dar? Sim, eu creio no Evangelho que te faz vencer, conquistar, prosperar, crescer, libertar pessoas. Mas um Evangelho precisa ser equilibrado. Amém? Então hoje a missão é preparar você, para a hora do confronto. Topa? Lá em Atos 19, vou começar com essa historinha. Conta a historinha de alguns filhos de pastor. E filhos de pastor são pastor também? Filho de crente é crente? Não necessariamente. Cuidado com esse negócio de filho de peixe, peixinho é. Às vezes filho de peixe, tubarãozinho é. Filho de crente só vai ser crente se ele entregar a vida dele a Jesus de Nazaré. Deus não terceiriza o serviço. Se você quer ser de Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não, mas eu tenho, pastor, na minha família um histórico onde todos servem a Deus. Eu tenho na minha família, pastor, uma geração de pregadores do Evangelho. Que bacana. Mas você já entregou a sua vida para Jesus? Não, eu estou sim, no vácuo. Lá no céu o Senhor levanta assim e diz: Senhor, eu sou da família Sodré. Senhor, eu quero saber da família, eu quero saber de você. Você entregou a sua vida para mim? Você já me aceitou? Você me recebeu como Senhor e Salvador? Então nós precisamos ter as nossas experiências pessoais com Cristo. Amém? E isso fica muito claro nessa história de terror crente, irmãos. Atos 19, 13 diz assim: alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Como é que é isso? Vou explicar isso melhor. Acharam bacana Paulo expulsando o demônio? Legal. Você viu? É só falar em nome de Jesus, sai que sai. Legal esse negócio aí. Vamos fazer isso aí também? Vamos embora. Interessante, olha quem fazia, verso 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Filho do pastor. Tudo bem? Filho de peixe, peixinho é? Nem sempre. Nem sempre. Mas nem sempre mesmo. Os filhos do sacerdote chegaram numa pessoa possessa e disseram: vamos lá, em nome de Jesus que o Paulo prega, hein? Sai dele. Como assim? Jesus do Paulo. É muito bonito quando a gente ora e vê, até no Antigo Testamento tem muitas essas expressões: o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus isso, o Deus daquilo outro. Mas esse Deus precisa ser o meu Deus. Quando é que ele passa a ser o meu Deus? Quando eu entrego a minha vida para ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu coloco a minha vida no teu altar. Aí eu passo a ser chamado filho de Deus. Que coisa linda é quando a pessoa se entrega totalmente ao Senhor Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Eram filhos do pastor. Nome de Jesus que o Paulo prega é para sair dele. Eu costumo explicar o seguinte, irmãos. O fato de você conhecer o presidente da república, que aqui é o Barack Obama, não faz de você conhecido dele. Vou repetir. O fato de você conhecer e saber muito, você pode estudar toda a biografia e saber tudo acerca da vida do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Você pode saber tudo acerca dele, mas isso não faz de você conhecido dele. De sorte que, se você chegar na Casa Branca e conseguir se aproximar, né? Eu falar com o presidente. E quem é você? William. Você marcou, te conhece, eu sei tudo dele, eu sei tudo da vida dele, eu estudei tudo, conheço ele. Aí eles vão ligar, se já não estiver preso, né? Eles vão ligar e vão dizer assim: tem um cidadão aqui, chamado William, e ele quer falar com o senhor. William, de quê? Sodré. Igreja da Graça.
pompa no beat, leva. Ele não me conhece. Ele não me conhece. Você entende o que eu estou dizendo? Olha aqui para mim, espiritualmente falando, a mesma coisa. Você pode saber muito acerca de Deus, você pode decorar todas as histórias da Bíblia, mas saber tudo acerca da Bíblia não faz de você conhecido dele. E o próprio Jesus disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, mas em teu nome eu fiz, expulsei, eu sei tudo, eu estou craque, tudo o que eu fiz, e a resposta de Jesus vai ser assim, eu não conheço você, não sei quem é você, eu não te conheço. Olha que coisa séria, pessoal. Então eu passo a ser conhecido de Deus quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu me coloco diante do Senhor, eu me rendo a Ele, quando eu derramo o meu coração e digo, Senhor, entra na minha vida, eu te peço, Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador, eu quero ser conhecido do Senhor, eu quero ser chamado filho de Deus. Mas essa turma aqui queria expulsar um demônio no nome de Jesus, de outro, de Paulo, não era o Jesus dele. Resultado, respondendo o espírito maligno diz, conheço a Jesus, e eu bem sei quem que é o Paulo, mas vós, quem sois? Ó, eu conheço Jesus, conheço esse aí, e eu bem sei quem é Paulo, esse também eu conheço, vou te falar, esse aí eu respeito, esse converteu, esse tem fruto, mas vocês querendo expulsar vocês, no nome de um Jesus que vocês não conhecem, espera aí que eu vou ensinar um negócio para vocês, 16, saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles. Quando a gente não conhece Jesus, o inimigo pode mais do que a gente, irmão, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa, eles foram envergonhados. Por quê? Porque a aparência não suporta confronto. No fogo, a aparência vai embora. O que parece cai por terra. No fogo, no dia da adversidade, a aparência não nos mantém de pé. Só conversão genuína permanece de pé. Quem está entendendo isso, diga amém. O dia da adversidade mostrará a diferença entre quem parece ser e quem verdadeiramente é de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 14, daqui a pouquinho nós vamos terminar já, quero fazer uma oração por você. Essa é uma história que no ano passado, a gente fez uma reunião com alguns jovens aqui na igreja, e essa historinha que eu trouxe, é uma história que eu li alguns anos atrás, e eu não tinha reparado num detalhe, quer ver? 42 diz assim, Marcos 14, 42, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então, olha o momento do texto, Jesus estava prestes a ser entregue, lá no Getsemane. Então Jesus se levanta, manda os discípulos, vamos lá, acorda, já está se aproximando o traidor, 43, e logo falando ele ainda, veio Judas, já conhece o personagem, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas, varapaus. Ora, o que o traía tinha dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Que coisa feia, né? Quando você para pensar no que Judas fez, ele chega, Rabi, que dá um beijo em Jesus, era um sinal combinado para entregar, para trair Jesus, e lançaram-lhe as mãos e prenderam Jesus. Até aqui, eu acredito que não há nenhuma grande novidade. 47, e um dos que estavam ali presentes, chuta, você lembra o nome? O outro evangelho traz o nome dele, Pedro. Foi Pedro que fez isso, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, e respondendo Jesus disse, saíste com espadas e varapaus, a prender-me como a um salteador, um ladrão? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, não me prendeste, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Agora vem uns 50, você pode ler comigo? Então, deixando
todos fugir. O dia do confronto, irmão, é o dia que a nossa fé é experimentada. Aqui todos fugiram. É interessante notar a fuga de um jovem que estava entre eles. Então, deixando todo mundo, correu, e um certo jovem, presta atenção nessa história, que o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Tinha um cidadão seguindo a Jesus, como? Embrulhado num lençol, irmãos. E por baixo do lençol? Nada. Vou melhorar aqui, olhando aqui para mim, ó. Tinha um cidadão, falar a mesma coisa, de maneira diferente, que parecia estar vestido, seguindo a Jesus. E provavelmente ninguém nunca notaria que ele não estava vestido, se o tempo não fechasse. Tem gente que a gente nunca notaria que ele nunca foi convertido, se o tempo não fechasse. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Mas o tempo fechou, uma adversidade surgiu, e o fogo apareceu, e a pessoa mostrou que era tudo uma capa, um lençol, e nada mais do que isso. Mas para seguir a Jesus, é necessário muito mais do que parecer ser, parecer estar coberto, parecer estar firme, parecer estar convertido. Eu preciso ser mesmo, estar mesmo, vestido de autoridade, revestido da armadura de Deus. Mas eu até entendo, não é desculpa não, porque se você compara as vestes da época, em algumas regiões do Oriente Médio, por exemplo, ainda se usa o que se chama de burca ou coisa parecida. E algumas realmente se parecem muito com um lençol, não é? E aí estava de noite, imagina a cena, de noite, coberto com um lençol, as pessoas deviam olhar para aquele jovem e a conversa devia ser, está vestido. Imagina, não está vestido? Porque se parece muito a roupa, está vestido. E repito, provavelmente, se não tivesse tido um confronto naquela noite, passaria desapercebido. Não, realmente, ele estava aí, nu não, ele estava vestido aqui, eu vi ele de noite, vestido assim, um lençol embrulhado. Eu penso que ninguém notaria a diferença. Mas o que ele não contava era com o dia do embate, do confronto. O fogo ardeu, pegou. Uma situação de levante, e então, quando ele se viu no meio daquela guerra, prenderam Jesus, um puxa a espada para cima do outro, e aí sobrou para ele, gente. Olha o que o texto diz, vamos ler o 51 de novo. Um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Grudaram ele. E aí? No 52, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Que vergonha! Um discípulo de Jesus. Grudaram ele, você está com ele também? Grudaram ele, disse assim, não, e saiu correndo, largou o lençol para trás e ficou envergonhado, porque não estava preparado para o dia do confronto. Nós precisamos nos preparar para o dia do confronto. A Bíblia diz a hora, o tempo, ninguém sabe, mas no abrir e fechar de olhos, eu creio, a Bíblia diz isso, a trombeta será tocada, e nós, de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Subiremos com Ele, vamos fazer aquela festa lá no céu, que nós combinamos já, em nome de Jesus, e vai ser lindo aquele dia para nós, que não estamos apenas parecendo seguidores de Jesus, não estamos apenas embrulhados em uma capa de aparência, mas nós estamos devidamente vestidos de autoridade, revestidos da unção de Deus, de maneira ou de forma que aconteça o que acontecer,
Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Estamos completamente, como cantamos hoje, decididos por Cristo. E dele nós não vamos abrir mão. Você crê assim também? O dia D vai declarar. Se a obra permanecer, se os frutos forem permanentes, então de verdade, parabéns, você se converteu, você realmente é de Jesus. Nós não vamos levar um evangelho de aparência. O Senhor realmente não se impressiona com aquilo que parece. Ele realmente deseja que você seja um filho dele. Ele morreu para isso. Amém? Coloca a mão no coração que eu quero orar por você. Senhor Jesus de Nazaré, é com alegria que eu oro a Ti, Senhor, nesta manhã de domingo, dizendo muito obrigado. Obrigado, Deus, primeiramente pela obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. O Senhor se entregou a Deus por mim, por nós. O Senhor morreu numa cruz. E tão importante quanto foi o fato do Senhor ter nascido, o Verbo ter se feito carne, ter habitado entre nós. Deus, por tudo isso e muito mais, o Senhor tem feito tantas coisas na nossa vida, nesse lugar. Eu quero dizer hoje, Deus, nessa semana em que nós comemoramos o nascimento do Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Que o Senhor nos ajude a levar diante de Ti um evangelho não de aparência, porque nós entendemos, Deus, que o fogo existe, o dia da adversidade existe, dias maus, tempos difíceis, de luta, de batalha existem, e exatamente no dia da angústia, no dia da adversidade, que a nossa força é medida, o nosso evangelho é realmente medido, provado, e então, meu Pai, se separa aqueles que realmente creem no Senhor, daqueles que estão, meu Deus, seguindo o Senhor por conveniência, estão embrulhados num lençol, parecem que estão vestidos, mas Deus não estão. Dá-nos, Deus, a graça de não sermos envergonhados naquele dia. Todos os dias de guerra e batalha, dá-nos a força para não negarmos o Teu nome, para permanecermos firmes, produzindo frutos dignos de arrependimento todos os dias da nossa vida. Você que crê nessa palavra, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus por ela.